Olá galera, eu sou a Babi A7 e hoje eu vim falar com vocês sobre alguns dos meus romances de época favoritos. Fica aí! Quando o assunto é romance de época é muito difícil para mim selecionar poucos, porque é o meu gênero favorito e realmente eu leio tudo o que é publicado aqui no Brasil e já leio romances de época desde antes deles serem publicados aqui no Brasil, no tempo em que eu tinha que importar de Portugal e que eu comprava da Wookie e que eu comprava e-books de Portugal e também me arriscava a ler em inglês. Para facilitar meu trabalho de seleção, eu vou escolher 5 crushes literários de época. Eu vou falar sobre 5 crushes literários de época. Os meus primeiros 5 crushes literários. O Ian Thornton, bom, começa pelo nome, né? Tipo, um personagem que chama Ian Thornton. Tipo, você já caiu por ele. Só dele se apresentar, oi, tudo bem, meu nome é Ian Thornton, você já pá, né? Não precisa mais nada, só ele falar o nome, né? Sim, fantástico. Veio o pacote Ian Thornton inteiro depois. Bom, o Ian tem tudo aquilo que a gente ama ver e encontrar e enfim, se apaixonar pelos mocinhos de época. Ele é um cara, um homem que é meio à frente, assim, da época, apesar de, sim, ter algumas atitudes que são muito da época, claro, é um romance de época, mas ele tem um pensamento meio pra frente, assim, no sentido que ele é empreendedor, ele não é nobre. Então, as mulheres caem por ele, onde ele vai, tem 10 caindo de amor por ele pra cá, 5 pra lá. É aquela loucura, gente. A gente aqui lendo também entende as mulheres que estão ali no romance, né, caindo pra lá e pra cá. Porque o Ian Thornton, ele... Bom, além de ele ser um personagem maravilhosamente bem construído, e isso é uma outra característica da Judith McNaught, que é destrinchar a personalidade dos personagens dela e tornar eles muito reais, né? O Ian não é perfeito, mas ele se torna perfeito. Ele se torna um mocinho perfeito. Ele é apaixonado, ele é visceral, ele quando quer uma coisa ele quer, ele vai atrás, ele consegue. E quando ele não quer também, ele não quer, ele é teimoso, mas mesmo essa teimosia dele tem o seu charme. E ele é lindo, moreno, alto, aquela coisa, né, perfeita dos galãs de época. Crush número 2, Simon Hunt. Já aconteceu naquele verão? Não! Segredos de uma noite de verão. Aconteceu naquele verão. Gente, qualquer coisa. Com esse Simon Hunt aconteceu tudo naquele verão. Aconteceu, gente, que a gente ficou assim também virada no personagem, né? Esse livro eu li edição portuguesa antes dele ser publicado aqui pelo Brasil. Tinha uma capa assim bem diferentona da que a editora Arqueiro escolheu aqui, que é uma capa, acho que se não me engano, um colar de pérola, uma mulher assim bem visível. Mas a gente não veio aqui falar de mulher de capas, a gente veio aqui falar de crushes literários. Então, voltando ao Simon Hunt. Gente, Simon Hunt, só o nome já é um crush também, né? É que tem personagens que, assim, é desnecessário, né? Tudo isso, mas eles são tudo isso. Então, o nome, ele também tem que ser tudo isso, né? O cara fala Simon Hunt, você já, né, é aquela coisa, aquela descrição toda maravilhosa, né? Também moreno, também alto, também, né, diferentão, tipo, não é aristocrata, ele é filho de açougueiro e todo meio rústico e todo meio misterioso também, né? Todo meio misterioso. Acho que o Simon Hunt é mais envolvente do que misterioso. Ele é magnético, tem aquele poder, assim, que exala poder. Aí ele fala Simon Hunt, e o que acontece?
A Elizabeth, não, a Annabelle. Annabelle, você vê que a gente podia ser Elizabeth, podia ser Filomena, tanto faz, a gente tá mesmo ligada no Simon Hunt, né? Mas tudo bem. A Annabelle, que é um amorzinho também, eu tô brincando, é uma personagem incrível, fofa, engraçada. E essa série é um amor. Dela, assim, eu talvez não coloque um outro crush literário que é o Conde, que é o segundo livro da série, porque são muitos, né? E eu tô fazendo também em ordem cronológica aqui, assim, dos primeiros. Então, e Simon Hunt entrou pro meu top 5 da vida também. Não consigo superar, tá? Essa é a verdade. Leiam, é uma história delícia, engraçada, com momentos muito engraçados, assim, muito descontraída. A Lisa Kleypas tem essa pegada na escrita dela, que é realmente leve, muito descontraída e com momentos cômicos. A Lisa não tem uma veia dramática, como a Judith McNaught, como já a Julia Quinn traz até uns dramas maiores também que a Lisa, mas ela te envolve de um jeito, ela te pega, te joga pra dentro das páginas, quando você vê, você acaba o livro em horas, assim. E Simon Hunt merece, enfim, todas as estrelas e corações do mundo, fogos de artifícios. Esse casal é tudo de bom. Amo. 3. Ninguém menos, ninguém mais do que o Duque dos Bedouins, o Wulfric. Wulfric, parece um Wulfric, parece um latido de cachorro. Mas assim, o nome não é um crush imediato, porque é um nome difícil, né? Não é tipo Simon Hunt, Ian Thornton, é Wulfric, é um nome forte, mas o personagem, gente, pensa num duque, né? Pensou? Todo arrogante, difícil, intocável. Duque, né? Tipo Duque, intocável. E ele vai ser desfeito, desconstruído e totalmente ameaçado, assim, né? Porque ele é tão Duque, tão cheio de si, que qualquer coisa que contrarie aquilo que ele considera certo é, no mínimo, irrelevante. Tipo, ele não liga pra nada nem ninguém. Ele é o todo-poderoso Wulfric. E aí ele vai... Pensa um homem desse, gente, um homão assim, que é acima do bem, do mal, de tudo, se apaixonar, ficar de quatro rendido por uma mocinha que é o oposto, completamente diferente de tudo que seria o adequado para um duque. Tão arrogante. Mas o Wulfric, gente, é o meu crush também eterno. A série dos Bedouins é da Mary Baglow. E eu li o Wulfric, que é o 7º livro, se não me engano, foi o primeiro que eu li. Eu li também numa edição de fora do Brasil e li muito antes de ser publicado aqui. E tá lá também no top 5 para sempre, forever. Não tem... Assim, é uma história deliciosa e esse personagem, ele vai te ganhando aos poucos. É incrível, é incrível, é incrível. Porque o assunto não é cabelo, o assunto é crush literário de época e nós vamos continuar. Número 4, Lord Saxton, do romance Rose in Winter, da Caitlin Woodwise. Ela não é uma autora muito conhecida no Brasil, porque ela sim já foi publicada no Brasil, inclusive esse livro Rosa do Inverno, Rosa no Inverno, em português o título, pela editora Record há muitos anos atrás. Eu acabei lendo há muitos anos atrás também, há mais de 5 anos, a versão em inglês da Amazon.com,
mesmo sem entender tudo, porque eu não sou uma leitora 100% fluente, mas assim, né, perdendo 15% da leitura, 10% eu ia pulando aquilo que eu não entendia perfeitamente. Eu fui completamente abduzida pelo livro. Eu li em 2 dias, um livro grande em inglês. E depois eu fiquei tão alucinada que eu saí procurando pelos sebos e encontrei um tempo depois e reli em português. Gente, para tudo. Esse mocinho é o seguinte, é o mocinho mais diferente de todos que eu vou falar aqui. Por quê? Porque ele é o mocinho mais misterioso que eu já encontrei e que eu já vi em qualquer romance de época que eu tenha lido, que eu já li na vida. E foram muitos, assim. E ele tem uma pegada louca desse mocinho, é que você conhece muito pouco dele até uma boa parte da leitura. E eu ficava assim, toda vez que ele aparecia, sabe, o ar faltava, o frio na barriga, borboletas no estômago, na cabeça, em qualquer lugar. Loucura, gente! Assim, impressionante a capacidade que essa autora teve de fazer isso, pelo menos comigo. E é um livro famosíssimo, é uma autora que é número 1 no New York Times, então com certeza, tipo, fez isso com muita gente. É uma capacidade incrível de você revelar quase nada de um personagem e envolver o leitor desse jeito. Que coisa louca! Eu vou contar só um pouquinho, tentando não dar spoiler para que vocês entendam que loucura que é. A mocinha desse livro, ela é obrigada a se casar com esse Lorde, com o Lord Saxton, que é um homem poderosérrimo, assim, da região, muito rico, e ela é obrigada a se casar com ele, sem conhecer. O pai assina o contrato de casamento, sei lá o quê, e ela vai pra igreja e, de repente, quando ela só vê o noivo pela primeira vez na igreja, e ele entra mascarado, com uma máscara tapando o rosto todo, não é tipo aquela máscara charmosinha, sexy, que tapa metade do rosto, não, tapando tudo, cara, tipo, que isso? E aí ela casa com esse homem e esse homem se mantém mascarado em todos os encontros com ela, daí em diante, inclusive na noite de núpcias, e todas as vezes que ele procura ela no leito dela pra fazer amor com ela, pra, né? E essas cenas, elas são inacreditáveis, porque a mocinha, ela, com muito medo, no começo, sei lá, né, muito doida, que história é essa, que é isso? Mas rola uma química tão forte entre os dois, uma pegada tão incrível, que ela começa a se render a isso. E de repente ela tá totalmente rendida e ela tá esperando as visitas desse marido louco, mascarado. Gente, sério, leiam, vão atrás. Eu sei que não é um livro fácil de achar, porque ele faz muitos anos que foi publicado no Brasil, mas, sei lá, estante virtual, sebo online, procure com as amigas, fale com todo mundo. É um livro incrível, essa autora é sensacional, vale muito a pena. 1, 2, 3, 4, 5. E o quinto crush literário, não menos importante, não menos ilustre, não menos amado, não menos tudo bom. Lembrando que essa lista é por ordem de leitura cronológica, ou seja, lembrando das minhas primeiras leituras de romances de época em 2012, 2011, 2010, né, por aí. E lembrando dos meus primeiros crushes literários. Alguns deles sim estão na lista da vida, outros não, outros foram perdendo posto conforme a gente foi conhecendo novos garotos, novos meninos, novas aventuras, novos personagens, novos. Mas, seguindo com o quinto, é a vez do Lobo Negro. Quem conhece, por favor, comente, gente. Faça-se, conheça o Lobo Negro, sei do que ele é capaz. Ele é capaz do quê? Ele é capaz de fazer você gostar dele, mesmo ele sendo um belo de um... Difícil de escrever, porque assim, a verdade é que esse personagem é do romance Um Reino de Sonhos, da Judith MacNaught, publicado recentemente pela Record e republicado, porque provavelmente ele já teve outras edições aqui no Brasil antes. Eu li em português de Portugal.
Depois eu reli agora de novo na reedição nova, tá? Incrível. Ele continua incrível. Lobo Negro, Royce Westmoreland. Já esse tem nome, né, de crush? Royce Westmoreland. Aquele nome que já dá palpitação. Devagar ele vai fazendo aquilo que os personagens maravilhosos da Judith McNaught fazem, que é você ficar assim, suspirando por ele, com aqueles frios na barriga incontroláveis nas cenas de amor. E é isso que Royce tem. Royce tem aquela pegada maravilhosa de um homão medieval, um guerreiro destemido, bravo e feroz da Idade Média. Mas ele tem mais. Ele tem mais, ele fica loucamente apaixonado, ele fica romântico, ele perde toda a armadura dele pela Jennifer, que é uma mocinha arretada. Por quê? Porque ela, gente, não se dobra diante do grande, inigualável, temido Lobo Negro. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer outros vídeos assim, falando de livros, falando de vídeos, é ótimo, né? Falando de livros, falando de séries, falando de crushes, falando de mocinhas, falando de inspiração, falando de literatura que a gente tanto ama, dando dicas de escrita. Vou trazer outros vídeos dando dicas de escrita. Vamos continuar por aqui. E pelas redes, e pela vida, e pelos encontros da vida que os livros nos proporcionam. Então, se você gostou, gente, se inscreve. Não sei se vocês já se inscreveram. Se não se inscreveram, se inscrevam aqui no canal, não sei onde é o link, sou nova nisso, eu tô começando agora, mas se inscrevam e também deixem o seu like, é importante para eu saber que vocês estão curtindo. Se der, comenta, que eu vou responder tudo com o maior amor. Um beijo!